Obrigado por nos acompanhar nesta transmissão do culto a Deus na Primeira Igreja Batista do Pará. Somos uma igreja que expõe a palavra de Deus e cremos que a Bíblia é inerrante, infalível e suficiente para nos tornar mais parecidos com Jesus. Queremos te encorajar a estar conosco em nossos cultos presenciais aos domingos, às quartas e aos sábados. Assim, poderemos celebrar juntos o Deus vivo e aprendermos mais as verdades de sua palavra. Se você tomou alguma decisão, entre em contato conosco através do nosso site e das redes sociais. Queremos orar por você e ajudá-lo na sua caminhada com Cristo. Que Deus te abençoe copiosamente em nome de Jesus. Amém. Quero saudar os amados irmãos com a graça e a paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu quero saudar também os meus irmãos surdos. Eu aprendi uma saudação aqui, falar graça e paz também para eles, dessa maneira. Graça, se eu estiver certo, e paz, não é isso? Graça e paz para vocês também. Pegue sua Bíblia e se volte para o livro de Efésios, capítulo 1, versículo 3. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 3. Meus irmãos, que grande tempo nós estamos tendo estudando sequencialmente, versículo por versículo, nas noites de domingo, esta carta aqui. E isso vai ficando cada vez melhor à medida em que a gente vai se aprofundando mais e mais nessa grande mina de tesouros celestes que é o livro de Efésios. Porque nós vamos encontrando mais riquezas espirituais aqui, à medida em que a gente escava, e assim compreendendo quão afortunados nós somos em Cristo Jesus desde agora, desde a época presente. Deixe-me lembrá-los que nós estamos examinando no versículo 3, quais são os aspectos da bênção divina. Nós já vimos em primeiro lugar a origem das bênçãos divinas. Deus Pai, diz o apóstolo, é a origem. Em segundo lugar, nós vimos o alvo das bênçãos divinas, os crentes. Paulo diz, nos tem abençoado, e o pronome pessoal aqui nos refere-se aos crentes. Em terceiro lugar, nós vimos a quantidade das bênçãos, toda sorte de bênção, diz o apóstolo. Nós temos bênçãos superabundantes da parte de Deus Pai. Em quarto lugar, nós vimos a esfera das bênçãos. A atmosfera em que essas bênçãos vêm até nós é em Cristo Jesus. Em quinto lugar, nós vimos a natureza das bênçãos. Elas são espirituais, elas são do Espírito. E agora nós vamos ver o último aspecto da bênção divina. Antes de prosseguir, então, deixe-me ler Efésios, capítulo 1, verso 3, eu leio na versão Almeida Revista Atualizada. Diz assim a santa palavra do Senhor. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, Pai Santo, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos a Ti em nome de Jesus, clamando, ó Pai, para que os olhos do nosso entendimento sejam abertos nesta noite, para que possamos compreender as riquezas que nós temos em Cristo Jesus, forjadas pelas mãos do Espírito Santo. Rogo para que o Senhor traga as riquezas que nós temos nos lugares celestiais, que o Teu Espírito Santo as traga e as aplique no coração do Teu povo, aqueles a quem o Senhor tem amado desde antes da fundação do mundo. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o último aspecto da bênção divina sob o nosso exame agora é a localização das bênçãos. Paulo nos diz aqui que são os lugares celestiais. No grego, a expressão nos lugares celestiais significa literalmente nos celestiais, já que a palavra lugares não existe no texto original e, portanto, a ideia de um lugar aqui é apenas subentendida. A palavra que é traduzida por celestiais, ela aparece 19 vezes no Novo Testamento, inclusive em outras cartas de Paulo, mas nunca com a mesma construção gramatical que nós temos aqui
em Efésios, nos celestiais. Ou seja, uma preposição aqui nós temos, combinada com o artigo masculino plural, os, seguido de um adjetivo sem substantivo, celestial. Assim, em termos exatos, essa é uma expressão exclusivamente paulina. Nós não a encontramos em nenhuma outra parte do Novo Testamento. Aqui em Efésios, essa expressão tem um sentido de localização. Alguns comentadores bíblicos, meus irmãos, não gostam da palavra lugares. Eles preferem traduzir por coisas, nas coisas celestiais, ao invés de nos lugares celestiais, como nós temos em Hebreus capítulo 8, verso 5, você pode ouvir apenas. Diz assim o autor de Hebreus: os quais ministraram em figura e sombra das coisas celestes. Mas, em Hebreus aqui, nós temos uma construção gramatical diferente da que nós temos em Efésios. Nós temos apenas um artigo definido aqui, seguido do adjetivo celestial. Literalmente, isso significa das celestiais. E a diferença é que em Efésios nós temos uma preposição em, combinada com o artigo definido os, que indica localização, nos, formando assim, como já dito, uma única expressão existente no Novo Testamento, uma expressão única no Novo Testamento. Eu não quero sobrecarregar vocês com questões exegéticas, entretanto, eu acho que numa época como essa, de amplo acesso à informação teológica, na qual você pode, mais facilmente do que nunca, ou consultar um comentário numa nota de rodapé de uma Bíblia de estudo, que diverge da interpretação do pregador, ou ter acesso a outras traduções e paráfrases bíblicas diferentes, eu sinto, meus irmãos, que eu tenho o dever, em alguns casos, de explicar o porquê da minha interpretação, ao invés de simplesmente enfiar na sua goela abaixo. A gente quer ensinar vocês a examinarem as escrituras por conta, como os bereanos faziam. Olhe, por exemplo, como a Nova Bíblia Viva parafraseia Efésios 1:3, simplesmente eliminando a ideia de um lugar. Ouça: como louvamos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos do céu por pertencermos a Cristo. Nenhuma menção a lugar aqui. A NBV, a Nova Bíblia Viva, está interpretando o texto, não apenas traduzindo, como era de se esperar de fato, de uma paráfrase, não é uma tradução. Há uma linha de interpretação por trás disso aqui que não convém detalhar. Todavia, Paulo usa a expressão em questão no versículo 3 do primeiro capítulo para indicar um lugar. E em outras 4 vezes nessa carta, ele repete essa expressão sempre indicando um lugar. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, não repetiria essa frase, essa expressão 5 vezes com a mesma construção gramatical se por trás disso não tivesse um conceito revestido de profunda significância para a nossa vida cristã. Portanto, nós temos aqui uma palavra-chave neste livro de Efésios. Olhe por um instante os outros 4 usos que Paulo faz dessa expressão aqui nesta carta. Olhe Efésios capítulo 1, verso 20. Olhe o versículo 20 aí. Você está no versículo 3, passe os olhos mais adiante, chegue até o 20. Diz assim: esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Da mesma maneira, nós lemos em Efésios capítulo 2, verso 6. Passe uma página. Efésios 2, 6. Diz assim: Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Paulo vai usar essa expressão novamente no capítulo 3, versículo 10. Avance mais um pouco. Capítulo 3, verso 10. Diz assim: a intenção da graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. E o apóstolo vai fazer um último uso dessa expressão, uma última referência a isso, no capítulo 6, versículo 12. Conferem na sua Bíblia. Diz assim, capítulo 6, verso 12. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais.
Então nós temos aqui em Efésios a expressão nas regiões celestiais, sempre indicando um local, sempre no sentido local. Agora, naturalmente, a questão que se levanta é: onde estão os lugares celestiais? Algumas pessoas talvez tenham imediatamente pensado no céu ou no paraíso, não é mesmo? Pensaram isso daí, no céu ou no paraíso? Bem, não exatamente isso, não em um sentido estrito. Primeiro porque a palavra que Paulo usa é diferente da que comumente é usada no Novo Testamento para céu, uranos, para designar o céu, como lugar da habitação de Deus, onde há grande bênção e regozijo na sua presença. E também é diferente da palavra que Paulo usa para paraíso no Novo Testamento, um sinônimo de céu. É o lugar intermediário em que as almas redimidas desfrutam mais plenamente da presença abençoadora de Deus enquanto elas aguardam o paraíso final. E a segunda razão porque lugares celestiais não é o mesmo que céu, estritamente falando, é que o céu, onde Deus habita com toda a sua glória, está limitado à presença dos santos redimidos e dos anjos eleitos. Todavia, Paulo diz que nos lugares celestiais não há apenas espíritos bons, mas há também espíritos maus. Olhe novamente Efésios capítulo 6, verso 12, ou ouça novamente. Efésios 6, 12. Pois a nossa luta, diz o apóstolo, não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, aqui, meus irmãos, o termo lugares celestiais não é um sinônimo de céu ou paraíso. Alguns teólogos concordam com o que eu estou dizendo aqui, que os lugares celestiais não são estritamente o céu. Mas então eles dizem que, para interpretar corretamente a expressão nos lugares celestiais, nós devemos abordar a questão a partir de uma existência de 3 céus, a partir da perspectiva de existência de 3 céus. O primeiro céu é o céu atmosférico e cósmico, ou seja, o céu azul que nós vemos, e também o espacial, o universo para além da atmosfera terrestre, o céu que está além da nossa visão, além do alcance da nossa visão. O terceiro céu, pulando para ele, é o céu onde Deus manifesta a sua glória e presença abençoadora aos santos e aos anjos eleitos. O paraíso, o mesmo lugar para o qual Paulo foi arrebatado, conforme ele mesmo registrou lá em 2 Coríntios capítulo 12, verso 2. E entre o primeiro e o terceiro céu, nós teríamos as regiões celestiais, o segundo céu. Então, nesse caso, os lugares celestiais não seriam o céu, mas uma região abaixo do céu, onde a batalha espiritual entre o bem e o mal é travada. Bem, devo dizer a vocês que eu acho que isso está correto. Há uma batalha espiritual ocorrendo nas regiões celestiais, como Paulo deixa claro aqui, bem claro, em Efésios capítulo 6, verso 12. Mas isso é apenas parcialmente correto. Por quê? Porque eu penso que os lugares celestiais também incluem o céu. Porque Isaías capítulo 66, verso 1 e Mateus 5:34 dizem que o céu é onde está o trono de Deus. E Paulo vai dizer em Efésios capítulo 1, verso 20, que nos lugares celestiais também está o trono de Deus, que é onde Cristo está sentado. Cristo, diz Paulo, está sentado no seu trono à direita de Deus, é o que diz Efésios 1:20. Então sim, eu acho que lugares celestiais incluem o céu, mas é mais abrangente do que isso. E sim, eu acho que envolve a região onde os demônios operam em oposição ao reino de Deus, mas não é apenas isso. Como eu entendo a questão, lugares celestiais refere-se a uma dimensão espiritual, invisível, mais ampla do que o céu, ocupada por espíritos bons e maus, sob a autoridade soberana de Deus. Em outras palavras, os lugares celestiais são a extensão do mundo sobrenatural. Toda a extensão do mundo sobrenatural sobre o qual Deus exerce seu domínio completo. É o mundo invisível, toda a realidade espiritual, que inclui tanto o reino dos céus, quanto os domínios espirituais, onde as forças malignas
operam. Após a queda, Satanás e seus anjos foram expulsos da presença de Deus, mas não da sua presença definitiva. Foram expulsos da presença direta de Deus no céu, mas não totalmente banidos da presença e domínio de Deus. Eles não perderam acesso total à presença de Deus para acusar os servos do Senhor, como deixa claro o primeiro capítulo do livro de Jó, e nem perderam a sua influência nos lugares celestiais. Parte dos anjos que inicialmente pecaram foram lançados diretamente no abismo, como diz 2 de Pedro, capítulo 2, verso 4 e Judas, verso 6. Mas os demais operam traiçoeiramente nas regiões celestiais, agora mesmo nesse momento, mais restritos pela autoridade de Cristo, até serem lançados eternamente no lago de fogo e enxofre, como diz Apocalipse 20, 10. Então, os lugares celestiais dizem respeito ao mundo sobrenatural de Deus, onde Ele reina desde seu trono e opera plenamente, com autoridade, sobre espíritos bons e espíritos malignos. Pois bem, tendo entendido então o significado da expressão lugares celestiais, nós devemos nos ocupar agora de entender qual o propósito de Paulo ao usar essa expressão, que ele queria comunicar aos Efésios. Quando o apóstolo usa essa expressão, ele está simplesmente desenvolvendo com mais detalhes aquilo que nós já vimos, a procedência das bênçãos que estão à disposição dos crentes. E ele quer enfatizar aqui a superioridade das bênçãos que os crentes têm em relação às bênçãos naturais, cuja fonte, por assim dizer, são os lugares terrenos. A fonte das bênçãos dos crentes são o Espírito Santo nos lugares celestiais. É Ele quem traz as bênçãos de Cristo para nós, sob o comando de Deus Pai. Essas bênçãos são forjadas pelas mãos do Espírito e trazidas diretamente dos lugares celestiais até nós aqui embaixo. Ouça-me, depois da obra redentora que o nosso Senhor Jesus Cristo realizou através da cruz e da ressurreição, Ele ascendeu em triunfo às regiões celestiais no céu, para assumir a sua posição de Rei da Glória, como nós cantamos aqui essa noite. E nós temos um vislumbre da ascensão gloriosa do nosso Senhor no Salmo 24, que os antigos teólogos interpretavam como sendo o Salmo da Ascensão. Cristo, tendo recém-saído da sepultura em triunfo, com as mãos limpas e coração puro, subiu à habitação de Deus nas regiões celestiais, postou-se com a autoridade de um príncipe todo glorioso, diante dos portões da eternidade, e ordenou com a sua voz cheia de majestade, que despedaça os cedros do Líbano e que faz tremer o deserto de Cádiz. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Ninguém nunca havia ousado dar tal ordem às entradas eternas. Ninguém jamais ousou levantar a voz para os portões celestiais. Satanás jamais se atreveu a atravessar os portões eternos novamente, meus irmãos, depois que ele foi expulso do céu por tentar destronar Deus. Adão nem mesmo ousou tentar retornar ao jardim do Éden, cujas entradas foram guardadas por querubins e uma espada flamejante que se movia representando a justiça de Deus. Moisés não sequer entrar na terra prometida depois de ter o seu acesso impedido por Deus. Alguns reis poderosos invadiram os portões de Jerusalém ao longo da história do povo de Deus, bagunçaram com Jerusalém, destruíram a cidade santa, mas qual deles teve dignidade para entrar na Sião celestial e conclamar que os antigos portões eternos levantassem as suas cabeças, os seus frontões, como se fossem dignos, mesmo feitos de pérola, de barrar a entrada de um grande príncipe? Por isso, os guardas dos portões eternos, diz o Salmo 24, verso 8, ouvem a ordem poderosa e examinam perplexos a questão: quem é esse Rei da Glória? Quem tem a autoridade e o direito de escancarar os portões celestiais? Essa é uma pergunta, meus irmãos,
digna das meditações da eternidade. É a questão da qual os habitantes das moradas celestes vão se ocupar por toda a eternidade, e que mesmo tendo se passado 1 bilhão de anos, eles não estarão nem perto de esgotar o conhecimento infinito a respeito de quem é o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Ele é o Deus homem, ele é a segunda pessoa da Trindade, que desceu da glória e assumiu a natureza humana. Ele é Jesus de Nazaré, o carpinteiro, uma pessoa humana, mas ele também é o Filho de Deus, o Cristo, uma pessoa divina. Ele é verdadeiramente Deus e ele é verdadeiramente homem. Ele é o Deus que se fez homem para desfazer as obras do diabo. Ele veio para reconquistar o reino do mundo, que Adão, como vice-regente de Deus, quando pecou contra Deus, entregou nas mãos do diabo, o príncipe desta era, como diz João 14:30. Mas para isso, Cristo devia morrer na cruz e em sua morte representar toda a humanidade, recebendo o juízo de Deus, a justiça divina, a ira de Deus caindo sobre ele. Assim, Cristo morreu por nós e ressuscitou 3 dias depois. Desse modo, ele venceu o mundo, o pecado, o diabo e a morte. E depois ele subiu em triunfo às regiões celestiais, como um conquistador majestoso, exibindo em procissão a destruição final dos seus inimigos, mostrando para todo o cosmos que ele é rei e senhor. E lá ele foi conhecido por suas batalhas, que ninguém mais poderia travar e vencer. Ninguém mais poderia conquistar o que Cristo conquistou. Quem a glória? E a resposta é dada nos versículos 8 e 10, no vigoroso louvor celestial do Salmo 24. O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas, o Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da glória. Cristo lutou e venceu, meus irmãos. Ele já não estava mais desnudo e com uma lança atravessada no tórax, mas agora ele usava uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do seu peito. Os seus cabelos não estavam mais encharcados pelo sangue que escorria das perfurações do seu couro cabeludo, feitos por espinhos mais duros do que os de acácia, mas agora a sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve. Os seus olhos já não estão mais inchados e arroxeados por causa dos murros dos soldados romanos, mas agora são como chamas de fogo. Os seus pés já não estavam mais descalços e atravessados por pregos de 15 centímetros, mas agora eram como bronze numa fornalha ardente. A sua boca não estava mais semi-aberta, com a garganta seca, sedenta, clamando por água, mas agora a sua voz era como o som de muitas águas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. As suas mãos não estão mais pregadas no madeiro com os nervos dilacerados, de modo que ele não pudesse nem enxotar as moscas que pousavam nas suas feridas. Mas agora ele tinha em sua mão direita as 7 estrelas. A sua face não é mais como uma máscara de sangue, mas agora era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Assim, os portões da glória se escancararam em boas-vindas à incomum honra de tão grande príncipe. Então, o Rei da Glória, o Senhor forte e poderoso na batalha, cavalgou em seu cavalo branco através dos portões celestiais, com os anjos estendendo as suas asas em veneração ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e uma multidão indo adiante dele, em exaltação e louvor, clamando: Hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor. E tendo entrado na glória celeste, meus irmãos, ele se assentou no alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o santuário celestial. E os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E não poderia ser diferente, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, eternamente a ele. Amém, amém. Jesus de Nazaré, ouça-me, é o Jeová de Sabaote,
o Jeová, o Senhor dos exércitos, e Ele está em seu estado glorificado, assentado em seu alto e sublime trono, com poder sobre todos os principados e potestades, e Ele tem as chaves da morte e do inferno, Ele tem toda a autoridade na terra. O nome dele está acima de todo nome. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores para sempre. E foi por causa da batalha vencida por Cristo, na majestade da sua força, que toda sorte de bênçãos do Espírito fluem diretamente das regiões celestiais para nós, de acordo com a boa vontade do Pai. Aleluia, meus irmãos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E os filhos de Deus são aqueles que são capazes de discernir as coisas celestiais. Porque diferentemente do homem natural, do homem morto em seus delitos e pecados, do homem sem Cristo, eles foram regenerados pelo Espírito Santo. O crente é alguém que foi regenerado pelo Espírito, recebeu nova vida espiritual e assim foi habilitado a entender as coisas sobrenaturais de Deus que antes ele não entendia, coisas para as quais antes ele era indiferente. O doutor da lei Nicodemos, você conhece ele, embora fosse uma autoridade nas Escrituras, não entendia as coisas do Espírito, de modo que Jesus o confrontou diretamente. Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? E em seguida Jesus complementou: eu lhes falei das coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar das coisas celestiais? O eunuco etíope com quem Felipe encontrou no deserto entre Jerusalém e Gaza, estava nas mesmas tristes condições que Nicodemos. Ele não entendia o que lia sobre as coisas espirituais. Os olhos dele não estavam abertos para as verdades espirituais. Até ele encontrar o evangelista Felipe, ele passou a entender as coisas espirituais. E você, que está esta noite, você entende as coisas? Você entende as coisas sobrenaturais de Deus? Sem a ação do Espírito Santo, sem a ação de Deus via Espírito Santo, é impossível entendê-las. É impossível entender essas coisas. São loucura para o mundo, as coisas das quais nós estamos falando aqui. Paulo desenvolve esse pensamento com detalhes em 1 Coríntios, capítulo 2, do verso 9 ao 16. Abre esse texto, por gentileza. 1 Coríntios, capítulo 2, do verso 9 ao 16. Primeira Coríntios, capítulo 2, do 9 ao 16, diz assim: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Geralmente as pessoas param aqui nesse texto e dizem: olha, ninguém sabe o que Deus preparou para nós. O problema é que elas não continuam lendo o texto, não é mesmo? Porque aqui, que Paulo vai dizer na sequência: mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até as profundezas de Deus. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura. E não entendê-lo. Discernem espiritualmente, mas quem é espiritual discerne todas as coisas. E ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Você absorveu isso aqui? Nós temos a mente de Cristo, os redimidos, os crentes têm a mente de Cristo. Essa é uma das grandes passagens da Sagrada Escritura. O Espírito nos uniu de tal modo com Cristo que temos agora essa maravilhosa condição como realidade. O Espírito nos deu a mente do homem celestial.
e tendo o entendimento iluminado pelo Espírito para compreender as riquezas espirituais, o louvor flui naturalmente do nosso coração. Bendito seja Deus Pai, que nos abençoou com as superabundantes bênçãos do Espírito nos lugares celestiais. O crente é alguém que anda louvando a Deus o tempo todo, vive uma vida de louvor por essa razão. Tem bênçãos terrenas, tem tudo isso, tem muitas alegrias que Deus colocou para nós nos alegrarmos mesmo nessa vida aqui. Mas nada supera isso daqui. O crente é alguém que pode passar por qualquer situação, qualquer circunstância, louvando a Deus, porque ele olha para cima, ele não olha só para cá. Ele olha para os lugares celestiais. A eternidade está gravada nos seus olhos. Mas a descrição dos filhos de Deus não pode parar nesse ponto aqui, meus irmãos. Eles têm não apenas uma nova natureza que os habilita a compreender as coisas celestiais. Eles também têm uma posição, uma nova posição nos lugares celestiais. Paulo diz nessa carta, no capítulo 2, versículo 6, eu já mencionei esse versículo, que os crentes estão assentados juntamente com Cristo nos lugares celestiais. Que glória! Isso é até supra-racional. Nós estamos assentados com Cristo na glória celestial, de alguma maneira. A vida em Cristo, então, é vida nas regiões celestiais. Não é vida terrena, mas vida nas regiões celestes. Isso significa que a vida cristã não é mera mudança superficial de comportamento. Não é apenas assentar-se aos domingos na igreja e tornar-se um frequentador semanal de cultos, ou vir à Páscoa, vir ao Natal, como alguns ainda encaram a fé cristã dessa maneira, como quem vem pegar um passe espiritual para se renovar e voltar para casa, como que está com o corpo guardado para viver a vida aí fora. Isso não é a vida cristã. Às vezes, meus irmãos, algumas pessoas que vêm à nossa igreja, que se apresentam como crentes e vêm à nossa igreja desejando ser membros, tenho uma compreensão inadequada da salvação, ou pelo menos, ou no mínimo, ou no máximo, melhor dizendo, não entenderam, não se converteram, não passaram por uma experiência de salvação. Então, a primeira pergunta que eu costumo fazer a elas no gabinete é sobre como foi a conversão delas. Eu amo ouvir testemunhos. Essa é a primeira coisa que eu faço, eu pergunto ali, por um dever, eu tenho que entender a situação dela para que eu possa encaminhá-la melhor, mas eu gosto de ouvir como o Senhor conduz a vida das pessoas de uma maneira única, criativa, insondável, inescrutável. Então eu faço essa pergunta para elas: como elas conheceram a Jesus? E frequentemente eu ouço algumas dessas pessoas explicarem a sua conversão apenas como se tivesse sido uma troca de religião ou de igreja. Bem, elas dizem, eu era católica, mas não concordava com isso e com aquilo, então eu vim para a Igreja Batista. E foi aqui que eu me senti bem. As pessoas são acolhedoras, o pessoal sorriu para mim, me cumprimentou, tem uma boa estrutura para as crianças, meus filhos gostam daqui e agora eu sou batista. E param nesse ponto. Nenhuma palavra sobre Jesus, nenhuma palavra sobre como o pecado foi eliminado da vida delas, ou pelo menos elas saíram do domínio do pecado, melhor dizendo. E não há problema nenhum nessas coisas, meus irmãos. A estação criança, os cultos, o acolhimento, isso daqui tem sido um canalizador para trazer as pessoas para Cristo. Tem sido um meio de atração. Não há nada de errado nisso. Mas nós não estamos aqui por causa da estrutura, amém? Nós não estamos aqui por causa da estrutura, nós estamos aqui por causa de Cristo. Hoje, por exemplo, no almoço, eu tive o privilégio de ouvir o testemunho de irmãos queridos e transmitindo a experiência de conversão deles de uma maneira muito clara, de alguém que passou da morte para a vida, de alguém que tinha determinados interesses antes de Cristo e agora tem outros interesses, e enfrentam até crises nos seus trabalhos, porque às vezes o patrão quer enviar para determinado local, quer promover para uma vaga que envolve sair da igreja, se prejudicar espiritualmente, e eles dizem não. E o patrão não consegue entender, todo mundo quer isso. Às vezes a vaga é para ir para os Estados Unidos. Como é que alguém está recusando ir para os Estados Unidos para ficar em Belém do Pará? Porque nossa pátria não é daqui, meus irmãos. Nossa cidadania é celestial. É essa que é a verdade. Nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Todavia, o cristão, meus irmãos, é alguém que foi transportado por Deus de um reino para o outro. Do reino das trevas para o reino
de Jesus Cristo nos lugares celestiais. Assim, uma concepção da salvação que não envolve a compreensão de que você estava morto em seus delitos e pecados, e que dentre os mortos Deus o ressuscitou e o colocou nos lugares celestiais, assim como ele tirou Cristo da sepultura e, tendo ressuscitado, colocou nas regiões celestiais. Se não houver uma compreensão disso, é uma concepção falsa, para dizer o mínimo. E por causa da sublime condição e posição dos filhos de Deus em Cristo, os atos da vontade do homem são positivamente afetados também. Eles recebem uma nova influência, as doces influências do Santo Espírito de Deus. E assim eles passam primordialmente a buscar as coisas do alto, conforme Deus ordena em Colossenses 3, a partir do verso 1, ouça: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra, porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo. Meus irmãos, embora nós nós estejamos na terra, melhor dizendo, nós não somos daqui. Nós não temos residência fixa na terra. Nosso endereço é celestial. Nossa cidadania primordial e principal está nos céus, como diz Paulo em Filipenses 3:20. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, um Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, temos que nos envolver com muitas coisas nessa vida. Temos que estudar matemática, geografia, história, trabalhar, assinar carteira, cuidar da saúde. Temos que fazer muitas coisas. Há muitas coisas com as quais nós temos que lidar enquanto estamos nesse corpo, mas nunca podemos perder de vista que a nossa pátria é celestial, que a nossa cidadania está nos céus, que nós somos peregrinos, nós estamos de passagem, a nossa jornada é curta aqui nesta terra. Vamos viver o quê? 80, 90 anos na melhor das hipóteses? Isso é um período de tempo muito curto para nós perdermos de vista a eternidade. Os crentes, então, têm uma dupla cidadania, e por isso eles devem buscar as coisas do alto. Contudo, você sabe frequentemente, eu sei, a nossa busca pelas coisas do alto encontra muitas vezes resistência em nós mesmos, porque nós vivemos numa tensão entre o terreno e o celestial. Os teólogos falam disso em termos de já, mas ainda não. Nós já estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, em um sentido real e irrevogável, mas ainda não de uma maneira final e perfeita. Paulo, num dado momento do seu ministério, se percebeu no meio dessa tensão. E ele fez a seguinte reflexão. Abre em 2 Coríntios, capítulo 4, versos 8 e 9. Segunda Coríntios, capítulo 4, versos 8 e 9. Diz assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. E ele faz uma reflexão sobre esse particular nessa mesma carta, no versículo 10 do capítulo 6. Avance um pouquinho. Olha o que ele diz. Capítulo 6, verso 10. Entristecidos, mas sempre alegres. Pobres, mas enriquecendo a muitos. Nada tendo, mas possuindo tudo, diz o apóstolo. Há, portanto, meus irmãos, essa curiosa tensão na jornada cristã. Pobreza e riqueza, tristeza e alegria. Existe uma aparente contradição no crente que o faz parecer a um só tempo grande e pequeno. Há uma grandeza celeste no crente e uma pequenez terrena coexistindo nele. Há algo de angelical e, ao mesmo tempo, algo de maligno, mesmo no crente. O mal ainda está presente nele, como diz Romanos capítulo 7, verso 21. A carne pecaminosa ainda é um problema para ele, ele não está livre disso totalmente. É por isso que ele pode, no momento, se parecer com um anjo e no momento seguinte se parecer com um demônio.
e da sua boca, como diz Tiago, sair no mesmo fôlego, água doce e água amarga, Tiago 3,12. Os crentes carregam consigo glória e humilhação, santidade e pecado, infelizmente, enquanto nós estamos aqui ainda. Mas ainda que os sofrimentos e as lutas contra a carne sejam de tal modo, meus irmãos, que abalem a nossa segurança em Cristo, como muitas vezes me senti abalado pelas lutas dessa vida, nós nunca podemos esquecer do aspecto glorioso desta verdade que Paulo lembrou a si mesmo e ao povo que estava sob os seus cuidados. Possuímos tudo, absolutamente tudo com Cristo Jesus, tudo é nosso. Os infortúnios da vida podem nos fazer achar que a nossa localização é o inferno, que não resta nenhuma bênção de Deus para nós, mas isso é mentira, isso não é verdade. Nosso lugar é celestial, a nossa morada é eterna. Nós temos uma rica herança espiritual em Cristo Jesus. Isso já está na nossa conta. Isso é real, irrevogável. Ninguém pode arrancar isso das nossas mãos. Na minha carne, no corpo, eu tenho miséria na terra. Mas no meu espírito eu tenho abundantes riquezas nos lugares celestiais em Cristo. A morte e a ressurreição de Jesus, elas inauguraram o poder e a vida celestial. O poder e as bênçãos da vida celestial no coração dos crentes. As bênçãos da era futura foram trazidas dos lugares celestiais pelas mãos do Espírito até os crentes, até nós, nessa presente era maligna em que nós vivemos. Embora eventualmente peque, o crente já não está mais sob o poder e domínio do pecado. O pecado não é uma rotina na vida do crente, mas um acidente. Não é uma regra na vida do crente o pecado. Nós não vivemos sob o domínio do pecado, porque nós estamos sob o domínio celestial de Cristo Jesus. O crente não aprecia mais o pecado, nem busca as coisas terrenas. Elas não são o seu alvo supremo e final. Ele está numa outra esfera de existência. O crente está numa outra atmosfera, em outro reino. E embora, inevitavelmente, nós tenhamos aflições neste mundo, com Cristo nós já somos mais do que vencedores. Sofremos, somos sofredores sim, somos discípulos do crucificado, mas Ele venceu o mundo, nós somos vencedores, nós somos conquistadores. E essa não é uma mensagem para amaciar o seu ego, mas é a verdade das Escrituras. Nós sofremos, sentimos, lutamos, fraquejamos, mas nós somos conquistadores. Nós vamos conquistar o mundo juntamente com Cristo, nós vamos vencer o mundo e você não pode perder de vista essa realidade. E o que é mais sublime ainda é que as bênçãos do Espírito, nos lugares celestiais em Cristo Jesus, também contemplam o nosso corpo, nossos corpos miseráveis. Hoje, esse corpo de morte que nós carregamos, não vai mais estar sujeito ao sofrimento e ao pecado. Nosso estado vai ser superior ao de Adão. Adão estava sujeito a pecar. Nós não vamos mais estar sujeitos a pecar no nosso estado glorificado. O sofrimento e o pecado não mais farão parte da nossa existência. Nós estaremos não apenas em espírito, mas também em corpo aperfeiçoado, nos lugares celestiais com o nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória. É por isso, meus irmãos, que ainda que nós nos encontremos atribulados, perplexos, perseguidos, abatidos, pobres materialmente, tristes emocionalmente, esmurrando o próprio corpo para subjugar a vontade pecaminosa, ainda assim, nós podemos ter os céus e louvar a Deus pelas bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Podemos viver essa vida de louvor, porque nós enxergamos as coisas não apenas de uma perspectiva terrena, mas também de uma óptica celestial. Nós vemos a coisa do ponto de vista dos céus, nós vemos as coisas diferentes de como os ímpios as veem. Veja, os homens e as mulheres incrédulos, quando consideram os acontecimentos das suas vidas, os infortúnios, as coisas que advêm sobre ele e o estado do mundo, eles se desesperam, eles entram em pânico, eles desfalecem de ansiedade. E mais do que em todas as épocas, essa é a era da ansiedade, como os sociólogos têm dito. As pessoas têm padecido de ansiedade na nossa época. Mas os cristãos não podem olhar para os acontecimentos da vida e para o mundo e a sua política, economia, história e calamidades da mesma maneira que os descrentes olham. O crente sabe que o mundo está nas condições em que está por causa do pecado.
Ele sabe também que a solução para o pecado não está aqui no plano horizontal, mas está no plano vertical, nas regiões celestiais, onde Cristo está agora e ele vai voltar de forma visível, cavalgando em seu cavalo branco, sob as nuvens do céu com poder e grande glória, na companhia de um exército de santos redimidos e anjos eleitos, para banir todo o pecado e o mal, e governar com cetro de ferro de mar a mar. Aqueles que se surpreendem e se desesperam com a presente situação deste mundo, meus irmãos, é porque não conhecem a Bíblia como deveriam ou como acham que a conhecem. Nem compreenderam a glória da sua posição em Cristo Jesus nos lugares celestiais. Mas se nós quisermos viver como cidadãos celestiais, com a eternidade gravada nos nossos olhos, enquanto ainda nós estamos nesta posição terrenal, a chave está em Gálatas capítulo 5, verso 16. Você conhece esse texto? Gálatas 5,16? Abra na sua Bíblia. Gálatas 5,16 diz assim: andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Veja, aqui está o antídoto. Andai no Espírito e você jamais vai satisfazer os desejos pecaminosos da carne. E como eu sei que eu estou andando no Espírito? É muito simples. O teste da Escritura é muito simples. Você conhece a árvore pelos seus frutos. Esse é o teste das Escrituras. Assim, você pode saber se está andando no Espírito examinando os frutos que a sua vida tem produzido. E são correspondentes ao fruto do Espírito. Pois, diz Paulo em Gálatas 5,16, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Pode ser até que essas coisas não estejam resplandecendo todas elas plenamente na sua vida, mas elas devem estar lá, assim como a semente está a vida na semente que vai germinar e gerar frutos para a nossa alimentação. Você está andando no Espírito? Você está vendo as coisas de uma perspectiva do alto? Você está ciente de que está correinando com Cristo nos lugares celestiais? Eu não estou perguntando se você está na igreja, se você é membro da igreja. Não estou perguntando se você está sentado no culto da primeira igreja batista do Pará. A minha pergunta é: você está sentado nos lugares celestiais com Cristo Jesus? Essa é a questão da sua vida. Essa é a questão de vida ou morte. E é essa questão que você deveria levar a sério na sua vida. Mais do que com quem eu vou casar, que emprego eu vou ter, quanto é que eu vou ganhar, o que é que eu vou fazer amanhã, a questão da sua vida é: eu estou assentado nos lugares celestiais com Cristo Jesus? Muitas pessoas vão passar a vida inteira sentadas nos bancos da igreja, mas não vão estar sentadas com Cristo nos lugares celestiais. E a maneira de nós garantirmos o nosso lugar com Cristo não é por meio daquilo que nós fazemos, das boas obras, não é pelas nossas realizações nesta vida, mas é simplesmente por meio do arrependimento e da fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que teve dignidade suficiente para adentrar nos portões da glória, com um ladrão moribundo que não fez nenhuma boa obra para justificar sua entrada nos céus. E ele inaugurou o paraíso com aquele homem que não tinha nada a oferecer, nenhuma dignidade que o recomendava. E nós que cremos em Cristo e nos arrependemos dos nossos pecados, estaremos nos ombros de Jesus na glória celestial. Essa é a sua condição? Você já entregou a vida a Jesus? Ninguém vai passar daquele portão se não for com Cristo. 2000 anos se passaram e o caminho continua apertado e a porta estreita, e ele não vai alargar para ninguém entrar. Só vai entrar com Cristo Jesus. Você pode entregar a sua vida essa noite ao Senhor Jesus Cristo e começar a andar nesse caminho, a acessar por essa porta, para que você encontre os portões celestiais escancarados e Cristo te recebendo na glória. Alguém aqui essa noite
para desencargo da minha consciência, que deseja entregar a vida a Jesus, eu quero apenas orar por você. Há alguém que deseja entregar a vida a Jesus, eu quero pedir para que você indique, levantando uma de suas mãos, se você entendeu a essa mensagem. Levantar as suas mãos não vai automaticamente te dos seus pecados e entregar a vida a Cristo, começar uma nova caminhada daqui para frente. É essa a sua condição? Levante a sua mão, confesse a Cristo agora. Você não vai ter tempo de confessar na glória celestial. Não acho que você fechando os olhos, você vai estar diante dos portões do céu e vai dizer: Senhor, me deixa entrar, eu não sabia que o Senhor era o Deus que eu precisaria aceitar. Ninguém vai ter desculpas. Ninguém vai ter desculpas diante do Senhor. Erga uma de suas mãos, se esse é seu caso. Eu queria orar pela sua vida. Há alguém que deseja entregar aqui a vida a Cristo essa noite? Amém. Vamos orar. Senhor, te agradeço, Pai, pela tua palavra, que nos traz a realidade da nossa gloriosa natureza e posição em Cristo Jesus. Nós queremos dedicar a nossa vida, Senhor, a contemplar essas maravilhosas verdades e levar outras pessoas a enxergar essas coisas, sermos instrumentos do Teu Santo Espírito. Eu rogo para que o Senhor coloque, através do Teu Espírito, as bênçãos dos lugares celestiais no coração daqueles que o Senhor amou desde a fundação do mundo, e que isso alcance algumas pessoas aqui esta noite. Em nome de Jesus, amém. Fiquemos todos em pé. Oi. Graças eu te dou, ó Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em
Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Estou muito feliz de ver o Johan, um príncipe muito especial, um servo do Senhor, que eu raramente tenho visto aqui. Fico feliz. Alguma decisão você está tomando? Johan deseja se reconciliar. Que alegria. Que alegria. Meus irmãos, eu tive o privilégio de caminhar com o Johan quando eu cheguei nessa igreja com muita alegria, e é uma alegria poder receber o Johan de volta. Foi meu parceiro de evangelização nas ruas, no Pão da Vida, e ele, cofundador do Pão da Vida comigo, esteve comigo nas ruas muitas vezes, inclusive fui muito edificado pela vida do Johan, e eu me alegro muito de te ver aqui essa noite, Johan. E ele que fez o sinal dali para mim, me chamou, disse, não, eu quero ir lá, eu quero ir na frente, ele estava falando agora, eu quero que a igreja saiba que eu estou me reconciliando. E eu estou muito alegre, e o céu está em festa, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Sua mão, não que vá sair poder, alguma coisa, mas vamos pedir as bênçãos do Senhor sobre a vida do Johan. Pai Santo, muito obrigado porque este pequenino voltou para a tua casa, voltou para os caminhos do Senhor. E o Senhor, eu rogo que o atavie com as melhores vestes, Senhor, as vestes de justiça do nosso Senhor Jesus Cristo. Coloca um anel em seus dedos, sandália em seus pés, Senhor. E prepare a festa para que nós nos alegramos. Os céus estão em festa, ó Pai. E eu rogo para que o teu filho permaneça nos teus caminhos. Que o teu Espírito Santo guarde, o envolva, o livre de todo mal, Senhor. E que haja sempre alegria na tua presença, na caminhada dele. Que ele esteja sempre se alegrando no Senhor. Porque o Senhor é um Pai bondoso, um Pai misericordioso, um Pai de amor que nos deu Jesus Cristo para a nossa salvação. Bendito seja o nome do Senhor, ó Deus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. A festa na tenda do justo, diz. Quando um pecador se arrepende, há uma grande alegria no céu. Que coisa maravilhosa. Te desejo uma semana ricamente abençoada. Que o Senhor te acompanhe nesta semana. Que o Senhor esteja na tua casa. Que o Senhor esteja contigo na tua saída, na tua entrada, que o anjo do Senhor vá contigo para a escola, para a faculdade, para o teu trabalho, que o Senhor vá, e que o amor de Deus, o Pai, a graça bendita de Deus, o Filho, a força, o encorajamento, a unção de Deus, o Espírito Santo, que a Santíssima Trindade, Criador, Redentor e Consolador, esteja conosco nesta semana, até nos encontrarmos outra vez, quando os santos dizem... Estamos despedidos. Obrigado por nos acompanhar nesta transmissão do culto a Deus na Primeira Igreja Batista do Pará. Somos uma igreja que expõe a palavra de Deus e cremos que a Bíblia é inerrante, infalível e suficiente para nos tornar mais parecidos com Jesus. Queremos te encorajar a estar conosco em nossos cultos presenciais aos domingos, às quartas e aos sábados. Assim, poderemos celebrar juntos o Deus vivo e aprendermos mais as verdades de sua palavra. Se você tomou alguma decisão, entre em contato conosco através do nosso site e das redes sociais. Queremos orar por você e ajudá-lo na sua caminhada com Cristo. Que Deus te abençoe copiosamente em nome de Jesus. Amém.